gurizada, Kawasaki na Zanga Motos, porque cava é vida. Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um review aqui no canal. Dessa vez da etapa de Millville, a pista de Spring Creek. É uma das mais tradicionais do circuito, talvez a que o pessoal mais curte. Layout, tesão, subida, descida, tem um Martin Hill, né? Que é da família do Jeremy e do Alex Martin. E a TV, na verdade, não faz muito jus porque é extremamente íngreme. A gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco, mas foi uma etapa alucinante mais uma vez. O AMA Motocross esse ano prometia muito, entregou um pouquinho menos, mas mesmo assim tá sensacional. Então já deixa seu like, se inscreve, isso é importante, galera. Eu tô num ladeira abaixo aqui do canal faz uns 6 meses, né? Eu levei um strike, teoricamente acabou, mas ainda não retornou. Então é importante você deixar seu like, se inscrever pra gente conseguir fazer esse conteúdo chegar novamente a todo mundo que recebia, mesmo com um número de inscritos menor. Pessoal, a pista realmente é sensacional, o terreno é muito top, é uma das mais desejadas aí pelo público para pilotar. Os pilotos em geral adoram correr lá, tem aquela seção de costela tradicional, tem aquele elevador que eles chamam de catapulta, na verdade, onde o Chad Reed saiu voando, todo mundo viu esse vídeo lá, ele voando, caiu na lateral do salto e não fez nada. Então é um local onde já teve muitas provas iradas, né? Muitas coisas já ocorreram ali. Por exemplo, o Carmichael dar a volta no segundo também foi nessa pista. Ela, para esse ano, né? Eles fizeram um trabalho um pouco diferente no solo, e aí isso até rolou um debate entre os pilotos. O Dylan Ferrance foi extremamente crítico, falou que estava muito ruim o tratamento dos 8 anos que ele corre ali. Ele disse que é o pior que ele já andou, o que é bem interessante, né? A opinião de um piloto. Você nunca vai agradar a todo mundo, nem Jesus Cristo agradou. Então, é interessante. E eu, pesquisando um pouco, descobri que eles têm 2 grades lá. Uma vermelha, que é realmente funda, e uma outra azul, que é um pouco mais light, que quebra mais. Só que tem um detalhe, tinha previsão de chuva. Domingo, 4h45 da manhã, o Martin Senior, ou seja, o pai, mandou no grupo lá pro Alex Martin, que pelo primeiro ano estava de fora, né? Nos últimos 8 anos ele correu todos. E foi o primeiro ano que ele estava de fora ajudando. Então ele já mandou mensagem cedo pros organizadores: ó, se vocês quiserem molhar, agora é a hora, tá? Porque tinha previsão de chuva. Então ele começou a gradear super fundo. Leva outro detalhe também, o maquinário deles não é o dos mais novos, não é o mais forte. Então ele demora muito para passar essa grade super funda. Então ele passou em um trecho, eles desistiram de gradear fundo porque tinha previsão de chuva, e daí foram com a máquina e tiraram o que foi feito. Então isso gerou um pouco de controvérsia, né? Porque se for pensar, tipo Lakewood, né? No Colorado, motocross americano é assim, canaleta, 8 numa curva, mas na verdade acaba sendo uma rápida, né? 2 no máximo. É cheio de trilho, sim. Mas você entra numa canaleta daquela, o pé encostando no guidão e não tem muito o que você fazer. Você fica atrás do piloto, não tem para onde ir. Então isso está gerando um pouco de discussão, porque recentemente eles perceberam que em alguns casos, a pista gradeada menos fundo, como foi em Millville, eles perceberam que dava mais mobilidade, né? Você pode ver o Hunter, por exemplo, ele botava a moto onde quisesse, ali atrás do Joe Shimoda, ia por dentro, por fora, o treino mudava. Então talvez esse seja o caminho. Mas nunca vai agradar todo mundo, né? Quem anda muito bem de canaleta vai sempre querer uma pista bem canaletada, digamos assim. Quem tem dificuldade vai querer talvez uma pista mais lisa. Quem larga mal vai querer uma pista mais lisa. Quem larga bem pode querer outra coisa. Ou seja, nunca vai agradar. Sabe quem sempre está feliz? Quando o piloto que ganha, na verdade. Quando o piloto ganha, a moto tá boa, a pista tá top, tudo tá certo. Então é interessante, nunca vai agradar a todos. Mas também a pista, ela tem a característica ali de ter aquelas costelas, ondulações. Para esse ano eles deixaram um pouco mais de pé. Eu particularmente achei bem mais legal. Eles mudaram 2 trechos, deixou um pouquinho mais apertado. Ela tem uma característica de ser ruim de ultrapassagem. E também tem o Martin Hill, né, que é um sobe e desce absurdo. A TV não faz jus à inclinação. Algum outro momento
que o ângulo mostra assim um pouquinho, você consegue ver de baixo. Eu vi uns vídeos do pessoal gravando a lateral, cara, é muito íngreme. Tanto que eles só usam pro nacional, eles não conseguem nem preparar muito o terreno, não conseguem molhar nada. Porque realmente é muito íngreme, já quase capotaram o trator lá e tudo mais. Então, assim, a pista é tradicional, mas não é para qualquer um. Ela, para os amadores andar, não é gradeado tão fundo, é preparado diferente, mas para o profissional, o pau tora, rapaziada. Falando da 250, Hunter Lawrence perdeu 2 baterias, né? Red Bud, quando ele caiu na largada, Southwick, quando ele teve problema mecânico, parece que a moto superaqueceu. Então, caramba, perdeu 50 pontos, né, que ele poderia ter vencido. Isso fez muita gente se animar. A gente deduziria que o Danger Boy, RJ Hampshire, Justin Cooper falar, cara, vamos pro pau, agora é a hora. Mas o mesmo que aconteceu, se não me engano, em 2009, quando o Langston sentiu um sangue na água, veio para cima de todo mundo, ele, o Tim Ferry, etc., e conseguiu ser o campeão, porque saiu o grande protagonista, que foi o Stewart, se não me engano. Esse ano ele machucou o joelho. Acho que foi isso, acho que ele machucou o joelho, isso. Ele machucou para a esquerda, ele bateu o pé no chão e rompeu o cruzado anterior. Então a gente imaginou que ia acontecer isso, e não foi o que a gente viu. Ninguém menos do que Hunter Lawrence, o cara a ser batido da categoria, parecia ter levado um golpe forte. Na verdade, levou na costela, né? Ele já começou o ano machucado, machucou novamente no topo da largada Red Bud. Ele comentou que machucou novamente em seguida em Southwick. Então ele realmente não tem conseguido treinar, ele só tem aparecido nas provas. Geralmente, quando não é uma fratura, que é o caso dele, 3, 4 semanas tá zerado. Mas assim, não tá melhorando e tal. Aí ficava a dúvida, né? Qual Hunter Lawrence a gente viria nesse final de semana? Tanto que eu não apostei nele, eu apostei no Justin Cooper. Quebrei a cara, eu sei. Então ele veio para fazer realmente esfregar na cara de todo mundo, como diz em inglês, um statement, né? Veio para mostrar que é um homem a ser batido. Tanto que ele fez melhor volta no treino, ganhou a primeira bateria com propriedade, vindo de trás, passando, dominou, certo? E na segunda bateria ele ia vencer, acabou caindo, se não me engano, faltando 2 voltas, 1 volta e meia. E daí ele ganhou geral, obviamente, foi muito bom, perdeu 3 pontos que já eram dele, mas uma coisa assim que eu não tenho gostado são as entrevistas dele. Eu era mais fã dele do que o Jet. Hoje eu confesso que estou mudando. Eu achei desde o Supercross que ele começou a vencer e se pôs no lugar de vencer, ele tá com uma atitude, na minha visão, aqui do sofá de casa, como eu sempre digo, um pouco arrogante. Não tenho gostado das entrevistas dele. Por exemplo, ele caiu, todo mundo queria saber o que aconteceu, cara, no final. Ele nem tocou no assunto. Aconteceu isso, tal, não sei o que, bebi, estamos de volta, mas assim, sem aquela emoção que ele tinha no início, aquela coisa descontraída, não tão ensaiado, era ele. Agora, sei lá, ele tá com uma atitude diferente, eu não tenho gostado. Até eles têm uma postura, por exemplo, dos dois, de não irem em nenhum podcast. O pai dele já confrontou o David Vuillemin por algumas coisas que o David Vuillemin falou. Então, assim, não sei, não tenho gostado um pouco da atitude. Ao contrário do Jet, né, que a gente já vai falar que continua a mesma pessoa. Mas, tirando isso de lado, cara, que pilotagem incrível. Até, por sinal, vocês separaram como a moto dele estava mais fraca nessa etapa. Ele caiu atrás do Shimoda e ele simplesmente abriu, cara, na subida. Então, sei lá, talvez eles tenham deixado a moto um pouco mais mansa para não ter o risco de quebrar. E mesmo assim ele foi lá e virou praticamente 2 segundos mais rápido que todo mundo, 1 segundo mais lento que o irmão dele na 450, que virou 3 mais rápido que o terceiro, tá? Esse foi o nível de pilotagem dele. Então, se você parar para pensar que a moto visivelmente está mais fraca, numa pista com aqueles subidões, onde uma Star, por exemplo, abria de todo mundo e abre, se você comparar a moto dele com a Star, ok, mas contra a Kawasaki do Shimoda, que não tem se destacado por ser uma moto extremamente forte, cara, o moto dele estava fraca e isso deixou a corrida dele mais imponente ainda. Né? Fez a prova dele ser mais incrível ainda. Com uma moto teoricamente mais fraca, como foi visível, ele conseguiu ir lá e descer o cacete em todo mundo. Não tem outra maneira de pôr, né? Então ele fez um primeiro e um segundo para primeiro no geral.
E quem teve uma prova muito ruim foi o Hayden Deegan, que fez um quinto e um oitavo, era a chance dele de realmente colar na pontuação, aproveitar dessas duas etapas ruins do Hunter, mas ele não conseguiu, cara, tanto que o Hunter agora já abriu 13 pontos de novo. Então, talvez o que o Hayden não mostrou no início do campeonato, aquelas falhas de quem está estreando, né, do menino novo, talvez ele tenha mostrado agora, não com quedas, mas com falta de performance na hora que ele teria que performar. Então, não sei, é cedo para falar. Eu acho que o Shimoda andou muito bem com o segundo e o terceiro. Legal ver a Kawasaki na frente de novo, precisa disso. Ele parece que Parece que ele é um pouco preso, assim, na sombra dos Lawrence, sabe? Eles são muito amigos, mas não sei, parece que ele é um pouco preso, assim, não sei explicar. E quem andou muito bem também foi o Justin Cooper. Apesar de não ter tido uma primeira bateria tão boa, com o quarto lugar, na segunda ele foi lá, se beneficiou do tombo do Hunter e conseguiu a vitória. A TV até não mostrou o tombo do Hunter, que foi atrás de um salto, assim, só vê a imagem dele entrando por dentro e caindo. Mas aparentemente era um ângulo que ninguém pegou. Não vi nem circulando na internet. E se vocês virem, por favor, me mandem. Então, galera, rapidinho, uma palavra dos nossos patrocinadores, né? Quero agradecer a MR Pro, joelheira que eu uso desde 2006, ajudei a desenvolver. Então, vocês podem falar, Leandro, você é patrocinado. Sim, hoje eu sou patrocinado, mas mesmo quando eu não era, ou seja, de 2014 a 2021, eu continuei usando a MR Pro. Inclusive, reformei a minha e tudo mais, porque é a joelheira que eu mais gosto de andar, porque eu sinto a moto, ela é flexível na lateral, ela me protege o suficiente e eu ainda sinto a moto. Não como nas joelheiras rígidas que tem 3 pontos de contato, né? Por serem rígidas, você não sente tanto a moto e acaba sendo um pouco mais larga. E também, Zanga Motos, tá chegando as Kawasaki, galera, e vem novidade aí em KRX 300. Confirmei com a manda-chuva da Kawasaki no Brasil. E ela falou que vem a 300, tá? Então aguardem, suspensão invertida, freio a disco nas duas, refrigeração à água. Vai ser interessante o projetinho. E também, galera, Renova Graphics, melhor gráfico do mercado. Então, muito obrigado aí a todo mundo que tá junto. Pessoal, falando da 250, eu acho que o título é realmente do Hunter. Se não acontecer nada típico, mais uma moto quebrar, enfim, alguma coisa acontecer, eles provou que mesmo machucado ele bate o pau de todo mundo, então tá difícil. Eu espero torço, na verdade, que tenha um pouco mais de disputa ali, que o Hayden volta a andar bem, que o Justin comece a andar forte, como foi na segunda bateria, que o Shimoda dê trabalho, porque é importante ter essa alternância, certo? É isso que a gente gosta, mas tá difícil. O cara virou 1,5 segundo, 2, mais rápido nas duas baterias, muito próximo da 450. Vou te falar, foi impressionante essa etapa do Hunter, embora não tenha aparecido tanto. Cara, ele anda suave como Jet e tal, então eu acho que ele na 450 o ano que vem, espera, galera, talvez ele seja o grande adversário do Jet, falando de motocross. Supercross é diferente, mas falando de motocross. E na 450 a galera descobriu essa semana, vocês repararam que o Aaron Plessinger começou o ano super bem, atacando até na etapa de Hamilton, a segunda, ele chegou aí pra cima do Jet, aí o Jet foi lá e baixou 2 segundos assim, e de repente mudou o resultado, o Salfui que realmente mostrou que ele não estava bem. E daí que eu descobri que ele tá com a lombar machucada, não tá conseguindo treinar nem parte física, nem andar de moto. Então, na verdade, o que ele tem feito, como nessa etapa, 2 quartos lugares, cara, impressionante. O cara sem treinar, né? Então é bizarro. Então, só para vocês saberem, é por isso que talvez ele não esteja andando no melhor dele, como ele estava crescendo no começo da temporada, né? Talvez o segundo melhor piloto aí durante um tempo. Hoje o Fernandes está bem de novo. Ele fez um quinto e terceiro com a terceira no geral. Óbvio, tomando 3 segundos da melhor volta, sim, mas continuando no pódio, né? Ele mesmo falou, né, o Jason Thomas foi entrevistar ele e falou, cara, legal, você de novo no pódio, onde você quer estar. Ele não da forma como eu quero, mas sim, tá no pódio, tá no pódio. Então a corrida realmente é uma corrida à parte, como foi o ano passado, ela e toma aqui Chase Sexton, esse ano não está sendo diferente, porém, que é o Jet Lawrence e o Chase Sexton. Aí fica a pergunta, né? Será que o Sexton está 100%? Ele mesmo, ouvindo a entrevista dele, ele falou, cara, eu não sei te dizer, mas fica difícil não pensar que sim, porque eu me senti muito bem em Millville. E tirando essa etapa que ele caiu pra caramba, né? Já no começo da primeira bateria ele caiu, enfim, ele caiu nas duas baterias,
ele... Cara, pra mim é inegável que ele tá na pegada do ano passado. Talvez a confiança dele não esteja, mas ele tá andando muito forte. E assim, né? Pra mim ele andou tão bem na primeira bateria porque ele caiu aquele tombo no começo. Então, aqui falando de piloto para piloto. Quando você tá ali no pega e tal, você tem um certo conservadorismo, especialmente se você tá na ponta. Mas quando você cai no começo e você deveria estar na frente, você fala, cara, não tem mais nada a perder, eu já caí, eu vou pau. Que é, na verdade, uma certa pegadinha aí, você tem muito a perder sim. Mas ele levantou e veio. Então, pra mim, ele só andou tanto na primeira bateria, de sair de 10 segundos praticamente, a encostar no Jet, porque ele caiu. Claramente o Jet tinha um pouquinho mais no tanque, mas não tanto assim. Ele mesmo falou que sofreu um pouquinho, tem a história dos pneus, que ele andou com o Concha na primeira prova, sem o Concha na segunda. Ele falou com o irmão dele, ó, cara, Hunter, tira o Concha, não tá funcionando, a largada não tá tão funda, só vai ter vantagem nas ondulações, mas no resto você vai sofrer. E o Hunter não, foi de Concha nas duas. Então ele falou que você bateu um pouco o acerto, todo mundo que usa Concha fala que a moto funciona diferente no chassi, ou seja, a moto responde diferente nos buracos, você não consegue deitar tanto. Uma série de coisas assim que muda pilotando. E sendo que a pista fica dura na parte de baixo, né? Ou seja, durante os anos foi levando aquela gordurinha da terra, embora que, se não me engano, em 2008, o pai do Jeremy e o Alex colocou 500 caminhões de terra na pista, isso já foi, claramente. Você vai passando grade funda, vai chovendo, vai levando, isso é natural. Só vocês lembrarem aqui, em Dayatuba, o tanto que baixou a pista lá era arenosa, né? No final já estava duro. Falando nisso, vamos ter uma etapa confirmada na pista do Rogério Nogueira. Estou bem ansioso para ir nessa etapa e ver como vai ser. Já vi umas fotos do local. Será incrível, pessoal. Fique de olho aí. Então, esse pneu não tem funcionado tão bem, né, nesse tipo de terreno. Então agora, se é por isso que o Jet andou melhor, se é por isso que o Sexton andou pior, a gente já não sabe. Mas o Sexton realmente tá largando muito bem. Ele falou que prefere a grade do que sem grade. Ele falou que já se acostumou tanto no Supercross, que no motocross ele prefere. Mas, cara, quem tá incrível é o Jet, né? Desde as largadas. Ele mesmo sem o pneu Concha, ele quase largou na ponta na segunda bateria. E quando o Sexton tinha a chance de aproveitar a oportunidade de sair na frente, ele escorregou depois das costelas. E o Jet passou. Então, assim, ele tava muito bravo depois do pódio ali. E ele comentou que ele tava bravo com ele mesmo. Ele falou que deveria ter se acalmado um pouco mais, mas, pô, é o sangue quente, né? Acaba a prova, a câmera tá ali. Pra pegar justamente isso, a emoção. Mas assim, gente, eu fiquei impressionado com a pilotagem do Jet e parei para refletir um pouco sobre isso. Ele anda pulando os buracos e tal. Tem uma filmagem que eu vou tentar por aqui, se eu tiver tempo. Tá meio corrida, amanhã eu viajo. De um fã, um piloto que não classificou e filmou. Então a filmagem da TV você não percebe tanto. Ele vindo, pulando nos buracos, você escutou o som do motor da moto dele, ele correndo. Então entendam, isso é uma forma de pilotar sua moto. Talvez a forma que a 450 deveria ser pilotada, mais redondo, usando o motor, sem brigar tanto, mas, mais uma vez, é uma forma de se pilotar. Você vai dizer que o Tomac não é rápido? Eu acho que o Tomac estaria ali com o Jet, entendeu? E ele, ao invés de pular os buraquinhos, né, tipo um coelhinho pulando de um buraco para o outro, como o Jet faz, ele é um cara que simplesmente atropela, ele ignora o buraco. É óbvio que isso força mais a suspensão, ou seja, freia mais forte, acelera mais forte, ou seja, exige uma suspensão muito melhor, você estressa muito mais a moto. Já o Jet, também o Sexton, eles são mais suaves, então é mais então a moto está sempre equilibrada, ela não está nunca muito afundando para frente na frenagem, nem para trás na saída. Mas são estilos de pilotagem diferentes. Se você pegar qualquer vídeo do Carmichael, reparem do meio para o final da curva o quão forte ele saía. Simplesmente na força. Ele acelerava tudo, dava a embreagem, pá! Então toda saída de curva ele ganhava tempo. Uma técnica completamente oposta do Jet Lawrence. Aí você pensa, né? Pô, o que será que o Carmichael e o Stewart pensam vendo o Jet? Será que ele é um cara subjetivo, que nem foi os dois pro esporte, como o Stewart mais ainda, ele levou a técnica? Será que quando o Stewart olha ele vê algo assim, cara, eu não consigo fazer isso? A resposta é não. O Stewart mesmo falou recentemente, falou, cara, não, eu não vejo nada que ele não faz. Tudo que ele faz, eu vejo que ele faria.
Porém, o que impressiona os dois, isso de bastidor, Jason Thomas comentando, que está convivendo com os dois nas transmissões, que os dois se impressionam a maturidade dele por primeiro ano de 450 para 19 anos. Isso é algo fora da curva. Eles falam que, meu Deus, esperavam disso com 23, 24 anos. Os dois cometeram diversos erros no primeiro ano, e você espera que um cara de 450, normalmente no segundo ano, que consiga realmente amadurecer e pilotar melhor, né? A exceção talvez o Dundee, que ganhou o Supercross e o Moto, mas assim, ele tem a velocidade de um Stewart, ele tem a inteligência de um Carmichael, ele tem a sabedoria ali na pilotagem, no momento de atacar, e a inteligência de saber perceber, né, que não precisa ganhar por 30, 1 minuto, como era o Stewart, que ele pode ganhar por 2 segundos, como o Dundee fazia. Então, ele é uma mistura, e isso é impressionante. Tão cedo ele ser um cara tão completo. Então, o Sexton, ele tem tentado, né? Ele tá atacando, eu acho que agora vai caminhar mais para ele no campeonato, tanto que eu aposto numa vitória de bateria do Sexton. Apostei até no Fernandes, mas acho que não. Então, a gente tem pistas favoráveis. Embora o Jet nunca tenha vencido em Unadilla, né? Pelo contrário, resultados ruins lá, de cair e tal, 2, 3 vezes na bateria. Ele é um cara muito suave, e anda muito bem em canaleta, que é o estilo de pilotagem que casa com o chão duro, né? Que é Unadilla, Washougal, esse estilo de pista. Então vai ser interessante, pessoal. Eu tô curioso para ver o que vocês apostam. Será que o Jet ganha todas as baterias, as 22, lembrando que são 2 a menos do que era no passado? O que vocês acham? Escreve aqui embaixo para mim. Pessoal, o Piá é impressionante. Resumindo, é isso. A sabedoria na hora de atacar, ele matava o Sexton nas costelas, então ele pulava 2 e flutuava. Parecia que na segunda metade da pista o Sexton chegava nele, na descida e tal. Mas na subida do Mount Martin, que era aquele subidão, e no começo das costelas, que eram apenas as 2 primeiras, cara, o Jet botava 1,5 segundos. E daí o Sexton vinha encostando. Então você percebe que nos trechos de alta, mais de força bruta, o Sexton é mais estilo Tomac, assim, mais agressivo, atropelando e tal, os buracos. Mas na parte mais técnica, o Jet vai lá e dá nele, né? Então, cara, não sei. Talvez até Southwick eu apostasse mais no Jet ser invicto no campeonato, mas nessa etapa eu vi ele errando. Cometeu alguns erros ali na largada e tal. Cara, não foi nada absurdo. Se comparar com o RJ Hampshire, não foi nada. Mas para o nível Jet que a gente viu até agora, foi bastante. Então eu não sei. Eu aposto que ele perde ainda. Ou seja, estou menos confiante que ele vai ganhar todas as baterias esse ano. Cara, mas de qualquer forma, Jason Anderson, por exemplo, estava super bem. Fez um 3º lugar na primeira bateria. Ele já comentou que está sentindo fisicamente, que não está bem. Mas nada melhor do que voltar a competir para ganhar ritmo, enfim, voltar no shape, né? E na segunda bateria, o Frederick Noren caiu, o Shane McCraft, aliás, caiu nas costelas, o Anderson foi lá e pei. Mas vendo o Anderson no intervalo, isso é uma opinião minha, sentado aqui de casa, ele tava morto depois da primeira bateria, meu amigo, entregue. Então eu acho que aquele tomo foi meio a saída que ele precisava, porque ele não tá disputando o campeonato. Tá, então, outra coisa interessante, falando do Shane McCraft ainda, ele quer correr o Super Motocross, ele quer participar da final, tem muita grana envolvida, se você ficar lá atrás, você faz $20 mil fácil. E ele calculou apenas o ponto de uma bateria, e não das 2, ele errou no cálculo. Daí ele começou a ver, cara, os caras estão tirando muito ponto de mim, então eu vou ter que correr para marcar uns pontos. Ele não tinha nenhum esquema com a equipe, né? Ele está correndo o Mundial do Supercross, juntamente com o Enzo. O que ele fez? Foi lá e comprou uma Yamaha, andou com a moto praticamente original, pegou a suspensão, mandou fazer e foi isso, galera. Pau, entendeu? Se eu não me engano, era só escape e uma revolvagem de suspensão e o cara meteu 12º lugar. Então isso pra gente ver como o motocross é um dos únicos esportes que você pode ir comprar um equipamento numa loja e andar com os melhores do mundo. Então é muito louco, né, cara? Como o esporte ele é único. Nenhum outro esporte pode fazer isso que eu tenho conhecimento. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Atualização para vocês da açãozinha da Moto McGrath. Estamos chegando a 30%.
A moto é única, galera, tem mais de 40 pau investido nela. Se você comprar a moto e botar todas as peças, dá 40.500 reais. Eu fiz essa somatória, ainda vou soltar um vídeo para vocês. E eu vou começar a andar mais com ela. Eu também tenho minha 125, minha RM, que eu vou começar a andar. Chegou as peças finalmente, eu vou fazer um vídeo falando da novela ainda que foi para achar isso. E, cara, são motos únicas. Escreve aqui se vocês gostam de ver esse tipo de conteúdo aqui, que eu começo a fazer mais. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e prestigiem os apoiadores dos pilotos, meus apoiadores, MR Pro, Zanga Motos, Nova Graphics, Biker, 4Win, perdoe se eu estiver esquecendo algum, NFS. Então, é a forma de vocês ajudarem a galera se conscientizar que tem que investir nos pilotos e fazer isso acontecer como é lá fora. Lá é comum. Aqui não. O pessoal quer ganhar dinheiro e não quer investir em nada. Entendeu? Então essa é a forma que você pode ajudar. Se você puder, na hora de fazer sua compra, priorizar as marcas que apoiam, a gente agradece demais. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Every minute, half an hour.